Dragão Autêntico, análise do Futebol Clube do Porto 1, Roma 1. Mau resultado, estamos com meio pé de fora. É a minha opinião mais racional e não emocional. Claro que acredito, acho que o Porto tem possibilidade de eliminar esta Roma, mas gostava só de fazer a introdução com o seguinte. Estou a 100% com o Nuno Espírito Santo, acredito que ele é o nosso treinador, acredito que com ele vamos triunfar. Queria fazer a ressalva que eu fiquei parvo com o discurso do Nuno, que só ouvi depois até da nossa antevisão, a dizer que o Porto queria encarnar o espírito da seleção e que todo o país iria estar connosco. É assim, ou o Nuno estava a ser irónico, é uma possibilidade, ou então... Acho que estava a ser mesmo sincero. Acho que estava a ser sincero, o que ainda é pior, porque ou não tem noção nenhuma de onde está, mas não acredito que ele esteve cá e sabe como é que é o nosso país em relação ao Porto. Então, obviamente, é o Porto contra todos. Não gostei desse discurso e o Porto não encarna espíritos de ninguém. O Porto é o Porto e o Porto tem que jogar por si e com os seus valores e não com os valores de mais ninguém. Falando do jogo, que é o que interessa, teve também mal, na minha opinião, na forma como disposicionou a equipa em campo, ao mudar o sistema, num jogo que acho que não era de inventar, até porque ele vinha a trabalhar uma equipa já desde a pré-época, um sistema tático. Claro que ele foi fazendo esta variante em alguns jogos, em alguns momentos de alguns jogos da pré-época ele foi estando 4-4-2, mas acho que saiu mal. Acho que o Porto entrou muito mal, muito mérito da Roma também, uma pressão fortíssima, entraram muito bem em campo, mas eu não me recordo de ver uma equipa a dominar no Dragão como via a Roma. Levámos completamente um banho de futebol na primeira meia hora. Podíamos ter levado 3 ou 4 golos, podíamos ter sido arrumados, se é que já não estamos, mesmo com este golo, não estamos obviamente, mas é muito complicado, mas podiam ter sido 3 golos, não era escândalo nenhum para o que o Porto estava a jogar. Fraco, medroso, com iniciativa de jogo zero, o Porto estava na expectativa, e o Nuno não vinha a inventar, mas neste jogo inventou imenso. Também tenho a mesma opinião. Eu até tenho um princípio que é: não se deve mudar de sistema em função do adversário. Deve-se adequar uma tática para esse adversário. Como disse o Nuno Espírito Santo, e muito bem, porque lhe fizeram essa pergunta depois do jogo, ele disse que estudou muito bem a equipa adversária, claro, e que tem elementos na sua equipa competentes para saberem, digamos, imprimir ou estabelecer digamos, uma estratégia para o jogo. Claro que é sempre preciso. Isso é importante, claro, mas sim, não é mudar totalmente de sistema, até por várias razões, porque nós já temos tido vários exemplos do Futebol do Porto e de outras equipas que, quando mudam radicalmente de sistema, e foi o que aconteceu com o Porto, não foi uma mudança mitigada, foi uma mudança radical. Do Danilo para a frente, todos mudaram de posição. O André estava como um segundo trinco, um segundo pivô. Tem jogado mais à frente. E, portanto, isso baralhou os jogadores. O Futebol do Porto não conseguia sair do meio campo. E, de facto, o Futebol do Porto, infelizmente, foi massacrado. Levou um banho de futebol. Podia ter acontecido, de facto, uma hecatombe. E depois, com o guarda-redes de uma grande fragilidade, o Casillas é um jogador que não inspira confiança na defesa. Nenhuma. O Nuno Espírito Santo diz uma coisa que é verdade: a equipa não defende com a defesa, defende com todos os jogadores. Sim, claro. Mas os últimos recursos são as defesas. E a defesa tem um último recurso, que é o Casillas, que é, neste momento, um mau recurso. É um mau recurso. Um guarda-redes deve inspirar sempre confiança e o Casillas até entrou muito bem contra o Rio Ave, mas neste jogo já voltou aquele fantasma do ano passado dos frangos do Casillas. Pode-se dizer para a Roma que Deus escreveu direito por linhas tortas, porque acabou por, digamos, consentir um autogol do Filipe, mas que era inteiramente justo que a Roma marcasse e estivesse na frente do marcador. Claro que sim.
Esta é a primeira nota. A segunda nota, a segunda parte do Porto, sobretudo a segunda parte. Então, antes só de fazer a segunda parte, deixa-me só acabar esta ressalva, porque eu também quero ir aí, porque o jogo não foi só a primeira meia hora, como é óbvio. E o Porto vai ter muito mérito na forma como conseguiu sair daquele suplício. Foi ainda em relação à invenção do Nuno, que isto aconteceu na segunda parte, mas mesmo meter o Lion a médio, o Lion já jogou a médio, o Lion tem rotinas e tem intensidade para ser um médio, mas ele não jogou a médio desde que está no Porto. Em nenhum jogo, em nenhuma pré-época, em nenhum minuto, se calhar nos treinos fez. E eu não sei o que é que se passa nos treinos. Nesta época foi estado, pelo menos no Vila Real, contra o Vila Real, jogou um bocadinho. Jogou um bocadinho, mas depois no mesmo jogo passou para a posição do lateral. E há um jogador que faz isso muito bem, mas novamente, estar a inventar isso neste jogo, assim, eu vi ali um bocadinho o fantasma do Lopetegui a inventar quando não podia. Isso assustou-me. Apesar de, volto a dizer, estou com o Nuno, eu gosto do Nuno e acredito que vamos triunfar com o Nuno. Mas agora, realmente, então, indo para a mudança de jogo... Para a mudança de jogo, que se opera naturalmente quando a Roma fica reduzida a 10, justamente aliás, já tinha sido o Porto espoliado num penalti. Já, portanto, nessa altura? Ou foi a seguir? Foi no fim da primeira parte. Exatamente, foi a seguir. Mas curiosamente esse gajo que faz o primeiro penalti que não é assinalado é o que faz o segundo. É o que faria mais um também. Isso também foi referido até pelos comentadores da Sport TV. Mas estava eu a dizer que, de facto, a mudança operou-se a partir do momento em que a Roma ficou reduzida a 10. Mas também um bocadinho à italiana, foram os romanos que recuaram. Eles estavam confortáveis. Mesmo assim, eu acho que a Roma não precisaria de o fazer de forma tão descarada. Eles podiam arrumar, acho eu, que o jogo. De forma tão descarada. Mas seja como for, o Porto tirou partido disso. E na segunda parte viu-se uma coisa que nós já elogiamos no Rio Ave Porto. Sim, que é a grande diferença. A garra, a determinação. Quando se perdia uma bola, ia-se desesperadamente à procura da recuperação dessa bola, quer o jogador por si, quer os jogadores no coletivo, quer os 2 ou 3 jogadores que estavam mais próximos da bola, e é assim que se deve fazer pressão, não é só com um muito jogador. Alta, e foi nesses momentos, obviamente estávamos com 10, mas mesmo quando estávamos com 11, eu perguntei, porquê que não entramos assim? O Porto tinha que entrar. Desculpa lá, isto são 2 jogos. A primeira mão, sendo em casa, que eu já disse na televisão, não gosto, as equipas não se conhecem, é mais propício a sofrer golos. Mas já que e é assim a vida, toca a todos, o Porto tinha que entrar e esmagar. O Porto é que tinha que dominar o jogo. Como é que o Porto se sujeitou, pelo menos, independentemente da tática, a não fazer aquele tipo de pressão? O Porto ficou abananado completamente. Abananado, mas eu acho que também um bocadinho fruto de facto do sistema que foi implantado, que os baralhou e a Roma veio em força. Exatamente. Pronto, para não estarmos a alongar nisto, de facto, eu acho que então que a atitude mudou claramente, assustámos-nos com o golo. Faltou só, se me permites, a eficácia na finalização. Continua a ser uma peixe grave do Porto. Incompreensivelmente, desequilibradores, o Porto está a arrumá-los. O Hernani está arrumado. O Brahim está arrumado. O Abubakar está arrumado. O Hernani... E não temos alternativa. Imagino eu que o Hernani seja uma opção técnica do treinador, da equipa técnica. Mas não creio que o Brahim e o Abubakar sejam bem uma opção técnica. Acho que é mais a gestão inacreditável, mais uma vez, da administração do Porto, nesta questão de sai e não sai. Claro. Vê-se um exemplo do João Mário, que jogou no Sporting, no passado domingo. Jogou muito bem, tinha que jogar. Se tiver que sair, sai e acabou. Mas também não queria entrar muito numa de empatamos, está tudo mal. Não está tudo mal. Mas tens toda a razão no que estás a dizer. Isso são coisas que ficaram da pré-época, na minha opinião, muito mal geridas, novamente, pelo Porto. E dizer mais esta, como é que mandamos embora um Vítor Garcia para ficar com o Varela ao lateral direito, com todo o respeito pelo Varela e tudo o que ele deu ao Porto. Sim, é um jogador que está mesmo em fim de carreira, nunca jogou a lateral direito na vida, é inacreditável. Mas focando novamente no jogo para não dispersar, quero dar aqui uma grande palavra da preta ao Otávio e ao André Silva. Para mim foram os jogadores mais, claramente, uma entrega,
uma criatividade, uma disponibilidade, uma atitude, uma raça impressionante, verdadeiros jogadores a Porto, e eu quero 11 Otávios e mais 11 André Silvas no Porto. Na segunda parte, como estavas a dizer, eles fecharam-se muito bem, e a questão da eficácia que tu estavas a falar, eu pergunto, se o Porto não conseguia criar oportunidades de gol, que não conseguia, criou algumas, criou duas, que eu me lembro, até uma cabeçada do Otávio e outra do André Silva, e mais um ou outro lance, creio, mas o Porto não conseguia... Do Adriano Lopes. Do Adriano Lopes também. Foi para o meio. Também, já agora uma palavra, acho que fez o melhor jogo pelo Porto, mas obviamente o Corona é muito mais incisivo e perigoso, e claramente para mim tinha sido a opção, mas pronto, já falámos dessa questão e está arrumado. A minha pergunta é, o que é que se passa para não meter o João Carlos Teixeira? Que para mim é um médio brilhante, pelo que eu vi da prévia, tem apontamentos incríveis, é um número 10 puro, o Porto precisava de romper a defesa, de criar oportunidades com um número 10 puro, o Otávio fez isso. Jogadas de criatividade, triangulações em cima da área. Tinha que ser o Otávio até vir para o meio para fazer isso, mas depois ainda, para culminar a falta de criatividade, o que é que o Nuno fez? Tirou o Otávio para meter o Evandro. Ou seja, o Porto ao fim não ia só se fosse um chuveirinho, o chamado chuveirinho, que o Porto fez muito isso e eu não gosto, fez-me lembrar a nossa seleção, muitos centros para a área, e também não tinha o segundo avançado. Outra questão também, para refletir, pela contratação do Poatre, que não pode jogar, pronto. E contratação do Poatre, juntamente com a não inscrição do Abubacar para esse playoff. Já que eles tinham a dúvida, o do Poatre podia não ser inscrito, ao menos inscreviam o Abubacar. Mas pronto, eu acho que o João Teixeira faz falta ao Porto. O Herrera novamente terrível. Eu volto a dizer o que disse no outro jogo. É um jogador que vive da confiança e é um jogador que não tem muita. Só se o jogo começar a fluir e a sair bem é que de facto ele cresce no jogo, e é um jogador que tem qualidade mas não tem confiança nele. Esteve terrível. Para mim foi o pior elemento em campo, o Herrera. Mas sobretudo no fim, não meter o João Teixeira, acho que foi um erro grave, que o Porto precisava claramente de criar oportunidades. Esperemos que, para terminar, que a segunda mão seja muito bem conseguida. O Porto vai ter que fazer um jogo perfeito, um jogo quase milagroso, mas também na altura de vida faremos a antevisão. Mas o Porto, se dá um sinal de que vai a Roma jogar num processo meramente ou quase exclusivamente defensivo, dá um sinal à Roma que é inferior e a Roma massacra. Não pode, e o Porto naturalmente tem que ter muitos cuidados defensivos, tem que estar muito bem, muito coeso a equipa, mas o Futebol do Porto tem que deixar também pôr em campo o seu jogo, o seu futebol, o seu perfume. Tem que ter a sua identidade. Pronto, foi um mau resultado, ninguém obviamente queria isto, acredito que os jogadores eram melhor, a equipa está a crescer, vê-se atitude, que são pontos positivos, mas foi um mau resultado. Um adversário que também vem em muito má altura. Um adversário que vem em má altura e é um adversário forte, tem muito mérito também na forma como entrou em campo. Mas esperemos que isto está em aberto, estamos no intervalo ainda, se formos Porto ainda acredito que a equipa pode passar, mas fica aqui então a análise ao jogo. Se quer dizer mais alguma coisa? Pronto, então... Eu desejo que o Porto faça de facto um grande jogo em Roma. Exatamente, e está tudo.